Sejam bem-vindos a mais um breve momento de meditação. Hoje eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34. E a Palavra de Deus nos diz o seguinte: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amados, Jesus aqui ele está proferindo o seu mais famoso sermão, o sermão chamado de o Sermão da Montanha. E no final do capítulo 6, Jesus fala da confiança que devemos depositar nele e no seu reino. Creio que um dos maiores segredos da felicidade humana seja realmente crer e confiar no Senhor Jesus. Entregar-se por inteiro nas mãos daquele que nos criou é o maior exercício espiritual que podemos praticar e de onde vem a verdadeira paz e a verdadeira segurança. Eu quero ler para você aqui um conto antigo que traça essa questão da confiança que nós devemos ter em Cristo Jesus. Esse conto diz que um viajante carregava um pesado saco nas costas e seguia o seu caminho resmungando e lamentando-se constantemente. Devido à sua amarga maneira de viver, todos se afastavam dele e ninguém lhes prestou ajuda. Juntou-se a ele no difícil e amargo caminho um anjo, o anjo do otimismo, que aproximando-se dele, a ele bondosamente disse: irmão, o que você carrega aí? O homem respondeu com aspereza: meus cuidados. O anjo sorriu piedosamente e disse: vamos ver a carga e vamos examinar esses cuidados. Olharam para dentro do saco e qual não foi a sua surpresa? Ele estava vazio. Tenho certeza, gritou o homem, de que havia aqui 2 grandes cuidados, demasiadamente pesados para que um homem carregasse. Mas pensando bem agora, havia me esquecido. Um deles era o de ontem e já passou. E o outro? O outro era o cuidado de amanhã e ainda não chegou. O anjo sorriu com infinita piedade e disse: ouve-me, aquele que se abate sob o peso dos cuidados de ontem e os de amanhã se consome sem razão, mas aquele que leva apenas os cuidados de hoje não tem necessidade de um saco de tristezas. Se você tivesse lançado fora esses cuidados e empregado toda a sua força, alegria e coragem, as coisas de hoje jamais teria se entristecido. Maravilhado, o homem fez como o anjo lhe aconselhara. E assim continuou a sua jornada ligeiro e ágil, com o coração e as mãos livres para auxiliar a outros viajantes com suas cargas e para colher os mais doces frutos e flores ao longo do caminho. E quando chegou finalmente ao fim do dia, o homem tinha nos lábios um sorriso e uma canção. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Palavra de Jesus para a sua vida. Que esse verso da Palavra de Deus toque o seu coração e te ensine a viver na dependência daquele que nos criou, na dependência daquele que nos ama, a ponto de dar a sua própria vida
por amor a mim e a você. Deus te abençoe, que você possa confiar plenamente no Senhor Jesus e descansar e viver o dia de hoje na presença dEle e confiando nele. Ouça o cântico aí, depois eu volto para orar com você. Não ande ansioso pela vida, quanto ao que comer, beber ou vestir. A vida é mais que isso, e Deus dará o que for preciso. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Os lírios do campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, e muito mais de você cuidará. Nem o rei Salomão em sua riqueza se vestiu como os lírios com grandeza. As aves do céu não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Os lírios do campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, e muito mais de você cuidará. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste a sustenta. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste a sustenta. Os lírios do campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, E muito mais de você, e muito mais de você cuidará. Ele cuidará. Vamos orar? Pai bendito, obrigado, Deus. Louvado seja o teu nome pela tua palavra, pelos ensinos de Jesus, ó Pai, por aquilo que vem falar ao nosso coração
a respeito da maneira como o Senhor deseja que nós vivamos. Pai, Tu nos criaste, ó Deus, conhece o nosso interior, o nosso mais íntimo, Pai, e sabe que pelo pecado que habita em nós, ó Deus, nós estamos longe, Pai, da Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, nos auxilia, fala conosco através da Tua palavra, Senhor, para que nós possamos aprender de Jesus, a crer e confiar nele, Senhor, e a depositar toda a nossa confiança naquele que nos criou e aquele que nos ama. Obrigado por esse momento, Senhor. Abençoa aqueles que mais necessitam, Pai, os enfermos, acamados, aqueles que estão nas clínicas de repouso. Deus, estende a Tua mão abençoadora sobre essas vidas, ó Pai, e dá-lhes a alegria de viver em Cristo Jesus. Essa bênção nós pedimos, Pai, e agradecemos, Senhor, os Teus cuidados, e agradecemos, Pai, as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, orando sempre no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amados. Deus abençoe, viu? E se Ele permitir, semana que vem estaremos aqui novamente com mais um breve momento de meditação. Grande abraço, fiquem na presença do nosso Deus.